Vitória, o deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou em entrevista à BBC News Brasil, publicada ontem, que está disposto a ir às últimas consequências contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eduardo participou em Washington de reuniões com representantes do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse estar disposto a ir às últimas consequências e retirar esse psicopata do poder, abre aspas. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui, dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e que as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para o abismo. Fecho aspas ao que disse Eduardo Bolsonaro. Ele foi perguntado se está preocupado com o impacto em que a tarifa de 50% imposta por Trump aos produtos brasileiros poderia ter nas eleições de 2026 e respondeu que está mais preocupado com a possibilidade de o Brasil consolidar esse regime e viver durante décadas igual a Cuba e igual a Venezuela. Abre aspas. Se a gente chegar nesse ponto, o Brasil vai ter saudades de um tarifaço de 50%. Eu estou preocupado em resgatar a dignidade do Brasil e estou preocupado em ter uma eleição em 2026 com ampla participação da oposição, com Jair Bolsonaro concorrendo, comigo concorrendo, com várias outras pessoas podendo disputar o pleito. Fecho aspas ao que disse Eduardo Bolsonaro. Você sabe, ele está nos Estados Unidos desde fevereiro, quando começou a trabalhar por sanções junto ao governo Trump contra autoridades brasileiras, em especial ao ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, Wellington Barros. Olha, entendo que Eduardo Bolsonaro, a resposta é perfeita, em especial com relação ao tarifaço, né? Porque Trump impõe tarifas de 50% a produtos brasileiros, não por uma questão meramente comercial. Sim, também é, mas não meramente comercial. Impõe a tarifa pedindo para que haja e aconteça a anistia, que cesse a perseguição ao presidente Bolsonaro. Lembrando também que, do outro lado, ainda ontem vi vídeos de Lula no anúncio do pacote de 30 bi para ajudar aqueles que sofreram com o tarifaço do Trump, que é outra mentira, né? Outra mentira. É igual o anúncio de ajuda para o Rio Grande do Sul. Anuncia e não chega. É igual o plano safra para o agricultor. Anuncia e o juro é de banco mesmo. Não tem nada de ajuda, não tem milagre, não tem esmola. Não. É tudo mentira. Só que Lula continua. Ontem atacou Trump. Lula que está sozinho com relação à questão do dólar, de acabar com o dólar como a moeda para as negociações, transações. Lula está sozinho, cada vez mais sozinho. Só que, mesmo diante de tudo isso, o que Trump coloca como condição, para a condição do tarifaço, é que seja aprovada a anistia no Brasil e que cesse a perseguição ao presidente Bolsonaro, ok? E a fala do Eduardo Bolsonaro é impecável quando ele diz, olha, eu prefiro a gente enfrentar o que a gente está enfrentando agora do que, de fato, isso aqui se tornar uma Venezuela e uma Cuba. Para mim está claro. Eu também prefiro. Pitório, mas não é você que está pagando, que está com a safra parada, com o produto parado, não é você. Eu entendo. Agora, isso também é um instrumento de pressão que deve partir da sociedade para fazer com que os parlamentares, dentre eles dois, Hugo Mota e Alcolumbre, avancem. A faca e o queijo tá lá na mão dos caras. Ó, estão lá. Opa, Hugo Mota, e aí, hein? Vamos avançar com o fim do foro? Para a gente dar tranquilidade e votar o PL da anistia? Vamos avançar com o fim do foro para dar tranquilidade para empichar Alexandre de Moraes? Ou seja, tem como resolver. A questão do tarifaço tem como resolver rapidamente. Agora, o cerne da questão. Eduardo Bolsonaro vai até as últimas consequências quando o assunto é Alexandre de Moraes. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu já posso imaginar qual será a resposta. Diante de tudo o que a gente viu ao longo dos 4 anos do presidente Bolsonaro no poder, a perseguição, a destruição, desumanização do seu nome, da sua família, operações da Polícia Federal, busca e apreensão, agora a tornozeleira, na sequência a prisão domiciliar. Diante de tudo isso,
O que você deseja para o seu algoz? Vamos tentar, né, nos colocar na posição do presidente Bolsonaro. Vamos tentar nos colocar na posição deste. Vamos lá, é um exercício de empatia. Imagine perseguição ao seu filho. Imagine você descobrir que Adélio Bispo, antes de tentar matar o presidente Bolsonaro no ataque do 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, imagine você que Adélio Bispo foi a um estande de tiros em Santa Catarina, em São José, na Grande Floripa, para matar Carlos Bolsonaro. O Carlos é muito querido. O Carlos eu tenho no meu coração. Ele sabe disso. Imagine você pai, vamos lá, exercício de empatia aqui, sabendo que alguém, e Bolsonaro sabe quem é, inclusive a Auriverde tem papel preponderante nisso, motivo pelo qual entendo que eu ganhei a confiança do presidente Bolsonaro, quando apontamos quem contratou o hacker para hackear, então, Bolsonaro, os filhos e Adélio Bispo em maio de 2018. Você lembra? O hacker, segundo o hacker, quem o contratou? Gilberto Kassab. Quem é que teve coragem na imprensa brasileira de tratar desse tema? Você sabia que quando a Veja me ligou para fazer a matéria da Auriverde, a voz da direita, a jornalista me disse assim: Pittoni, o objetivo da matéria é saber como é que se deu esse relacionamento teu com o Bolsonaro. Eu falei, olha, eu posso contar a verdade e você publica a verdade? Eu conto a verdade e você publica a verdade, pode ser? Não publicou. Porque eu disse o seguinte, eu considero amizade, é claro, com o presidente Bolsonaro, mas acima de tudo eu entendo que eu ganhei a confiança do presidente Bolsonaro quando aqui, corajosamente e sem nenhuma segunda intenção, foi um trabalho de jornalismo, a gente ouviu o hacker, Patrick Brito, que atribuiu, segundo ele, a sua contratação para hackear Bolsonaro, filhos de Adélio Bispo em maio, antes do ataque de 2018. Ele disse que foi contratado pelo Kassab. Quem tratou disso na imprensa brasileira? Ninguém. É coragem? É falta de juízo? Não sei. Mas ninguém tratou desse assunto ao longo da jornada. Ninguém quis tratar desse tema. E a Veja não publicou. A Folha, eu também disse, não publicou. Por quê? É tema sensível. É o sistema. Agora voltamos ao lugar do Bolsonaro. Imagine você sabendo que o sistema teria matado o seu filho, caso ele tivesse naquele dia cumprido com a sua agenda. Porque o Carlos anunciou que iria para aquele estande de tiros e não foi. Se ele tivesse ido, ele teria sido atacado por Adélio Bispo. Tá tudo bem na sua cabeça já? Como é que você está lidando com esse joguinho de empatia aqui? Imagine você, alguém tentar matar o seu filho. Você vai ficar numa boa? Você vai, tá tudo uma boa, tentaram eu matar meu filho, mas tá tudo bem. É? Não. Como é que a gente lida com isso? Esse é o presidente Bolsonaro. E esse é Eduardo Bolsonaro agora, buscando justiça, dizendo que vai até as últimas consequências quando o assunto é Alexandre de Moraes. Que perseguiu e persegue. Mandou prender o presidente Bolsonaro. Está aí preso o Bolsonaro. E você acha que o Eduardo tem que arredar pé agora? Eu entendo, na condição de filho, que ele deve ir às últimas consequências. Ele deve. Deve. O que virá? Não sei. Se vão soltar a mão do Alexandre de Moraes? Acho que não. Dois em especial. Gilmar Mendes e Barroso. Não vejo condição de soltar a mão. Porque a chance de um cair atirando é altíssima. Contando o que fizeram no verão passado.